coloca em nós a esperança. A esperança de salvação entra em nós pela ressurreição. E o próprio Jesus falou sobre isso, né? Que sem a ressurreição não há salvação. Então, nós temos que perceber que ele, morrendo e tendo vida, nós também, do mesmo jeito, temos vida com ele. Então, isso nos dá esperança, porque o que pensa o suicida? O suicida pensa, puxa, eu vou tirar a minha vida, acabou, né? Mas se eu pensar em ressurreição, aí o suicida já não faz sentido. Por quê? Porque todos vão ressuscitar. Todos, né? Se todos vão ressuscitar, então a questão do suicida morreu aí, porque ele vai ressuscitar, os problemas voltam, né? Não, eu acabo com meus problemas suicidando. A mesma coisa vale para a salvação. A salvação só tem sentido se tiver ressurreição, porque senão a gente pensa, mas eu morri agora. Sim, fala, abre o microfone e fala. Não abriu. Aí, fala. Então, quando a pessoa ela vai suicidar, vamos por exemplo, e de última hora ela arrepende, né? Mas mesmo assim, alguém vai tentar ajudar ela, mas ela acaba, vamos supor, caindo do 20º andar. Sim. Né? Só que ela arrependeu. Mesmo assim, é suicídio? A palavra suicídio, sim, é suicídio. Mas o suicídio não é um dos pecados que são para a morte. Não está naquela listinha, sabe aquela listinha? Então é possível se arrepender sim. Até nós tivemos uma discussão num grupo de teologia recentemente, onde eu defendi essa tese. Quase fui crucificado de cabeça para baixo por isso, né? Porque os crentes pregam que a pessoa suicidou vai direto para o inferno. Já viu isso? Os crentes, os católicos falam, não, suicidou vai direto para o inferno, sabe? Mas não é bem assim. Porque no caso que a Erlen citou ali, o sujeito vai pular lá do prédio. Lá de cima até embaixo dá tempo de arrepender, não dá? Pois é, e se esse arrependimento for sincero e ele for aceito, e a pessoa, né? Ah, mas tem gente que morre rápido. Não, mas tem gente que dá tempo, né? Teve um jovem que suicidou há poucos dias aí, né? Na nossa região aí. Ele passou a noite inteira se debatendo, né? Ele se debateu a noite inteira para depois morrer. Então, deu tempo de arrepender. Porque na hora da angústia, tem dois caminhos para a pessoa. Ou ele amaldiçoa a Deus, ou ele se arrepende, né? E se humilha perante Deus. Isso dá tempo de fazer em segundos, né? Quem já passou por acidente aí e tal, já sabe que a vida da gente passa tudo na frente da gente em alguns segundos, tá? Então essa é a questão. A ressurreição é algo importante, porque a ressurreição fala de voltar à vida. Voltando à vida, nós temos esperança. Porque se não é ressurreição, ia ter esperança em quê? Vai morrer e acabou. Tá vendo? Então, humanamente falando, espiritualmente falando, a ressurreição é a base da salvação. É a plataforma em que vamos montar todo o nosso quebra-cabeça. Eu já disse para vocês que todas as doutrinas são importantes. Essas que eu estou passando para vocês são chamadas de doutrinas fundamentais. Tudo faz parte do fundamento. Mas tem que partir de um princípio. Qual é o princípio? O princípio de que Jesus ressuscitou primeiro e nós vamos ressuscitar com ele. Isso nos traz esperança. Porque sem isso, rui todas as outras coisas. Pensa em outra coisa aí do aspecto da salvação para você ver. Não vai fazer, nenhum deles vai fazer sentido. Tá? Bom, então, o próprio Jesus expressou que está vivo para todo sempre. E isso faz parte da doutrina da ressurreição, porque ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus e vive para sempre, para nós pensar, puxa, mas ele está lá, ressuscitou e está vivo, vai nos ressuscitar, então nós vamos no rastro dele, né? Se nós morrermos na semelhança da sua morte, nós vamos ressurgir na semelhança da sua ressurreição. Esse é o símbolo do batismo, viu, Ellen? Quando a pessoa é colocado lá, ele morre, depois renasce, né? Então ele entra, desce as águas, é o símbolo da morte. E ele sobe as águas, é o símbolo da ressurreição. É o símbolo, não é literalmente nem nada disso, mas mostra para nós que nós temos esperança, tá? Com a morte e ressurreição de Jesus,
que isso fica simbolizado no batismo, nós temos um caminho aberto para qualquer pecador se recuperar do que foi perdido através de Adão. Né? Veja que todos se perderam, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então todos precisam da esperança, todos estão na mesma situação. Todas as pessoas estão no mesmo barco e estão na mesma esperança. Tá? Estão precisando das mesmas coisas aqui. Tá? Muito bem. Na página 103, Jesus morreu também para destronar os poderes desse mundo. Tirar do trono, viu? Destronar é rebaixar, né? É demitir, sei lá, é tirar do poder, né? Jesus morreu com a sua morte, ele vencendo a morte, porque quando, olha, ele morre, a morte venceu. Teoricamente, porque ele ressuscita, a morte foi vencida. Então, quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, tá? Então a morte dele foi para destronar os poderes, principados e potestades desse mundo. Porque vencendo a morte ele determinou, porque o maior inimigo a ser vencido é a morte, não é? É isso que diz a Bíblia. Pois Jesus venceu a morte. Então com isso ele quebrou as pernas do inimigo, dos poderes desse mundo. Né? Mostrou para eles que ele era mais poderoso do que a morte, que é a parte mais forte, que é o poder maior que Satanás tem nesse mundo, tá? A morte é o ápice, é o ponto principal deles no mundo, da operação deles no mundo. E Jesus vem e ganha deles, acabou o campeão deles, acabou a sua força, tá? Então Jesus, com a sua morte, ele destronou, né? Com sua morte e ressurreição, tá? Destronou aí os poderes, as potestades desse mundo. Então o apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos da cidade de Éfeso, ele foi muito claro em afirmar que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, que são esses poderes aí, tá? Do mal nos lugares celestiais. Jesus sujeitou-se a Deus, venceu todas as provações aqui na terra, tá? Então ele destronou o inimigo de nossas almas, venceu aqui, venceu o inimigo, venceu tudo, tá? E assentou-se à direita de Deus Pai para interceder por nós, para determinar a vitória definitiva, tá? Então agora está à direita de Deus Pai. Então a fidelidade de Jesus colocou Satanás, o inimigo de nossas almas, na sua verdadeira posição, que é a de mentiroso, né? Pois o próprio Jesus veio para dar testemunho da verdade, como está escrito em João 18:37, tá? Olha o versículo aí, é importante, tá? Disse-lhe depois Pilatos, né, o governador romano: logo tu és rei? Perguntou para ele. Jesus respondeu: tu dizes isso, né? Tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos não era, né? Porque a primeira coisa que Pilatos perguntou: o que é a verdade? E Jesus já tinha dito, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade. Veio para dar testemunho da verdade. E os que não são da verdade não vão ver. Mas todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. E quanto ao lugar do nascimento do Senhor Jesus, de acordo com o Evangelho, segundo São Lucas, o lugar seria Belém, Belém da Judéia, tá? Como está escrito em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Belém é uma das primeiras cidades de Judá, porque Jerusalém não é na Judéia. Jerusalém é Benjamim, né? Faz parte da herança de Benjamim, que é o irmão mais novo de José, filho de Raquel, tá? Então, ali, mas bem próximo dali, fica a divisa de Benjamim e Judá. E Belém é a primeira cidade, uma das mais importantes, talvez, né? Desce lá para Bérseba, né? Até Cádiz Barneia, que é lá na divisa do outro lado, né? Ali é a Judéia. E Belém é uma cidade pequena, próxima ali de Jerusalém, não é muito longe de Jerusalém. É chamado de Efrata, tá? Então os belemitas eram chamados de Efrateus, tá?
Belém, a cidade de Efrata, ou Belém de Judá, tá? O Belém da Judéia, como está escrito em Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, tá? Posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti mesmo sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Só para explicar, alguém fala de Nazaré, na Galileia. A questão de chamar de Jesus de Nazaré, não de Belém. Belém é uma cidade pequena de Judá, perto de Jerusalém, tá? Então fica ao sul de Jerusalém. Se você pegar Nazaré na Galileia, fica ao norte, né? Se você pegar no mapa, né, olhando para o mapa, né, esse meu mapa aqui para vocês ele fica de cabeça para baixo, ao contrário, por causa da câmera de vocês aí, tá? Mas Belém está pertinho, Jerusalém aqui, Belém aqui, né? E já Nazaré está lá em cima, fora da área aqui, tá? Ao norte. Para lá é o norte, para cá é o sul, tá? De Israel, tá? Então por que Jesus é chamado de Nazareno, de Nazaré? Porque ele nasceu em Belém e dali os pais dele, José e Maria, moravam em Nazaré, na Galileia. E ele veio para Belém para se alistar porque ele era judeu. O José e a Maria eram de Judá. Só que quem tinha que se alistar era o José, né? Ele tinha que vir ali e participar do recenseamento na sua terra, determinado pelo governo. Aí ele veio, né, de Nazaré, onde ele estava morando, para a terra dele, para Belém, né, para Efrata, onde era a terra dele. E estando ali, Maria, já no próximo de dar a luz, deu a luz ali. Não que ele morasse ali, ele não morava ali, tá? Só para esclarecer esse aspecto também na vida de Jesus, que você precisa saber, né? Aí quando ele nasce, né, nasceu ali, né, eles não moravam ali, não tinha parente ali, porque moravam distantes, né? E tentaram ir para a hospedaria, não tinha lugar, porque com o decreto do rei que todo mundo tinha que se alistar, todo mundo veio, né? Os daqui foi para lá, os de lá veio para cá, os que estavam longe voltou, e não tinha lugar para se hospedar. E a Maria entrou em trabalho de parto. Tragédia, né? Aí a Maria, então, teve o filho ali, naquele estábulo, naquela manjedoura, né? Chamado, o estábulo é chamado de manjedoura. Manjedoura, na verdade, é um coxo, né? Nós chamamos de coxo, tá? Aquele coxo ali, que ele foi colocado, ele nasceu ali naquele estábulo, lugar de recolher os animais, porque lá tem época que faz frio, né? Aquela região de Jerusalém ali. Então eles recolhiam os animais, né, também para proteger de predadores e tudo ali naquele estábulo. E a manjedoura era o coxo, era o lugar de colocar a comida. Então Jesus nasceu ali, né, fez o recenseamento ali, voltou para a cidade dele, lá em Nazaré, na Galileia, tá? E inclusive nem ele ficou morando lá, a cidade era muito pequena, tinha poucos recursos, tinha poucas possibilidades, ele era um carpinteiro, tudo, né? Mas antes disso, né, quando chegando lá, veio aquele decreto do rei que tinha que matar todas as crianças, porque, né, o rei ficou com medo de nascer um rei mais poderoso que ele e tal. E eles então fugiram para o Egito. Longe pra caramba, porque estava lá em Nazaré, na Galileia, lá em cima, e desceu para o Egito, aqui, bem ao sul, tá? Uns 300 quilômetros de distância, um pouco mais se brincar, tá? De distância lá de Nazaré na Galileia até no Egito, para onde eles fugiram do rei, com medo do rei, né? Então o anjo avisou tal, e eles foram. Aí assim que o rei morreu, eles voltaram de novo, voltaram para Israel, mas não voltaram para Belém, porque eles não tinham nenhuma ligação com Belém. A ligação foi só o nascimento de Jesus por causa desse fato aí, tá? Passaram direto, foram para Galileia. E lá na Galileia eles foram morar na cidade de Cafarnaum, onde Jesus passou a mocidade dele e tal, foi na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é assim, Nazaré, uma pequena cidade, e Cafarnaum é uma cidade maior, já na beira do lago, lá onde tinha muita pesca, muito peixe, é uma cidade que tinha mais riqueza, mais prosperidade, mais possibilidades, tá? E aí eles foram morar, a família foi morar na cidade de Cafarnaum, ali na beira do mar da Galileia, tá? Isso já era
uma certa distância de Nazaré, sei lá, 30, 40 quilômetros de distância de Nazaré, tá? Então Jesus o Nazareno, tá? Ele era nazareno, mas não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, Belém de Judá. Eu aproveitei que estava falando de Belém aqui, do Efrateu, para explicar isso, porque muita gente não sabe explicar isso, né? Ele vai pregar na igreja e ele não sabe a diferença de uma coisa para outra, tá? Então é por isso, tá? Ele só nasceu lá na cidade de Efrata, né? Antigamente Efrata, depois chamada de Belém ou Belém Efrata, tá? Segundo o Evangelho de Lucas, Maria deu à luz seu filho no estábulo, né? Deu à luz o seu primogênito, né? O envolveu em panos, colocou na manjedoura, que eu já expliquei, porque não havia lugar para eles nas hospedarias, tá? As afirmações do Evangelho segundo Mateus a respeito do nascimento do Senhor Jesus expõem, né, que é em Belém, conforme o próprio texto diz, tá? Nasceu em Belém, tá? Isso cumpriu a profecia, né? Veja, eles moravam lá na Judéia, né? na Galiléia, desculpe, lá na Galiléia, lá em cima, tá? Mas a profecia é que ele ia nascer na Judéia, em Belém, Efrata, né? E tu, Belém, né? Então, com relação a isso, aí cumpriu a profecia, tá? E como Jesus houvesse nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, tá? Eis que uns magos vieram do Oriente, uns homens ali, esses magos aqui eram astrônomos, né? Não eram, né, diferente, eles estudavam astronomia, não astrologia, astronomia, estudavam os astros, tá? Os orientais, esse povo do Oriente estuda a astronomia há séculos, tá? É uma matéria importante lá. E esses homens sábios vieram do Oriente, né? Até ali orientados, né? por todo o estudo deles e também por tudo que eles sabiam das profecias e todas as outras coisas aí, tá? Eles vieram a Jerusalém dizendo: onde está aquele que nasceu o rei dos judeus? Vimos, pois, a sua estrela no Oriente. Veja, eles eram astrônomos, estudavam as estrelas e viu a estrela de Davi, a estrela do Oriente, né? E viemos adorá-lo. E quando entraram na casa, viram, né? Veja que isso aí alarmou o rei, tá? O rei ficou emburrado com esse negócio aí, tá? E com isso, né? Foi isso que fez com que o rei determinasse a morte das crianças para não ter um concorrente aí, né? Aquele tempo ser rei era uma coisa complicada, né? Tinha muita concorrência, o rei tinha que se cuidar aí, uns mandou matar até a mãe, tá? Até a mãe, né? Um romano lá, o Nero, mandou matar a mãe dele porque ela oferecia perigo para o trono, né? Concorrência para o trono, tá? Então o Herodes mandou matar as crianças, né? Isso era... Você pode até assustar com isso, mas era comum naquele tempo eles fazerem isso aí, tá? Ele não fez sozinho não, ele copiou, que já era comum, tá? É interessante notar que na mesma região havia uns pastores. Uma coisa é os magos que vieram lá da Babilônia, do Oriente, né? E outra coisa é os pastores que estavam nos campos, né? Que durante as vigílias da noite montavam guarda no seu rebanho, né? O texto bíblico afirma em Lucas 2, 8 a 11, né? Ora, havia naquela mesma comarca, naquela mesma região, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, essa profecia aí também ela é importante, porque esses pastores serviriam de testemunho do nascimento de Jesus, tá? Veio lá os que não eram crentes para servir de testemunho, 3 testemunhas, e veio os que eram crentes, que eram os pastores ali da região, para servir de testemunho também do nascimento de Jesus, né? Sabendo, os magos do Oriente, que nem crente não eram, vieram falando no rei dos judeus que nasceria. E os pastores foram avisados pelo anjo que nasceu o rei ali, nasceu o Salvador do mundo. Tá vendo? Que coisa, né? Todas as coisas de Deus são bem projetadas, bem planejadas, né? E bem executadas. Isso tudo faz parte do plano geral da salvação, tá? Até as testemunhas fazem parte desse plano geral da salvação. Ok? Vamos para a página 105? Estou acelerando aqui porque o tempo urge, né? Nós já estamos com 53
minutos. A opção preferencial pelos pobres, pelos pecadores, antes de ser proclamada por Jesus com palavras e ações, ocupa um lugar central nos relatos evangélicos, tá? Dos evangelhos. No relato do nascimento de Jesus, os pastores são apresentados como extraordinariamente ativos, pois eles são os sujeitos de uma dezena de verbos, né? Primeiro são apresentados vigiando seu rebanho no meio da noite, mais adiante são descritos como indo depressa ao encontro do menino Jesus, ainda recém-nascido. Depois de encontrá-lo, glorificam e louvam a Deus. E na mensagem do anjo, os pastores aparece pela primeira vez o verbo evangelizar, né? No Evangelho de Lucas, tá? Aparece aí a palavra evangelizar, evangelion, tá? Evangelizar significa literalmente anunciar a boa nova, né? Uma boa nova, as boas novas, né? Proclamar a alegre notícia, como está escrito em Lucas aí, tá? As boas novas do Evangelho, porque o Evangelho já é o anúncio das boas novas. A palavra Evangelho se refere ao anúncio das boas novas. Vou pular um pedacinho, que é esse de Jesus e o Espírito Santo. Por quê? Eu já expliquei sobre a Trindade, né, sobre Jesus e o Espírito Santo, nos outros capítulos anteriores, e considero agora importante a gente pular para me dar uma adiantadinha aí no Jesus como sacerdote, profeta, sacerdote e rei, na página 111. Vai lá, página 111. Capítulo 19, viu, Lambislaia? Página 111. Show aí, Lorena? Show, Miqueias? Show? Bom, vamos lá. Capítulo 19, página 111. Quando o homem foi criado, ele possuía o equivalente aos ofícios de profeta, sacerdote e rei, né? Tinha conhecimento de Deus, o homem, tá? Quando foi criado, ele tinha esse equivalente aí, porque ele tinha conhecimento de Deus, podia entrar em relação pessoal com Deus, o homem, o Adão, tá? Com ele, tinha autoridade como chefe de família e sobre os animais inferiores. Deus deu a ele essa autoridade. E pela queda, ele perdeu a posse desses bens poderosos aí, né? Desses artifícios aí, tá? A queda é que fez isso aí, tá? A queda fez com que ele perdesse esses artifícios que ele tinha aí, esses benefícios, vamos dizer assim. Embora conservasse a possibilidade de reavê-las, né? Coube então a Jesus restaurá-los, tá? O homem de Deus, né, começaram a estudar a Escritura e perceberam que esses três ofícios eram encontrados em Jesus, tá? Um certo homem de Deus. De modo que foram várias essas contribuições dos estudiosos mostrando essa realidade em Jesus. Porém, o mais interessante é que os três ofícios estão agrupados em uma única pessoa, né? E assim, cada um desses ofícios completa os outros que são igualmente importantes como parte da obra divina. Entendendo esses ofícios de Jesus, nós vamos entender o homem na criação, lá na natural, e vamos entender, né, em Jesus isso aí, tá? Porque Jesus veio como profeta, sacerdote e rei, tá? E o homem também teve, no princípio, as três funções, profeta, sacerdote e rei, tá? Então, a principal função do profeta, primeiro profeta, né? Que ele fala profeta, sacerdote e rei. Profeta, a principal função dele no Antigo Testamento é levar ao povo a mensagem da parte de Deus. Então, o profeta leva a mensagem da parte de Deus aos homens, tá? Ele é reconhecido como um homem de Deus, mensageiro do Senhor. Profeta é alguém que vê as coisas, né? Recebe revelações da parte de Deus, que está a serviço de Deus, particularmente como mensageiro que fala em seu nome. Diferente do sacerdote, tá? Eu já explico o sacerdote para vocês, as pessoas confundem às vezes o profeta com o sacerdote. A Escritura é clara a respeito do fato de que Cristo tem esse ofício, tá? De profeta de Deus, que leva a mensagem de Deus, que transmite a mensagem de Deus, que revela, que repassa isso, tá?
Moisés profetizou que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, que está escrito em Deuteronômio 18:15, que está se referindo a Jesus, tá? Então, Moisés tinha esse ofício de profeta também. Depois vem sacerdote, o ofício sacerdotal. Diferente do profeta, né, o sacerdote consiste que era o representante de Deus perante o povo, ele que intercedia pelo povo perante Deus. Então o sacerdote era um mediador entre o homem e Deus. Na verdade, só há um mediador entre o homem e Deus, que é Jesus. Está escrito no livro de Hebreus, né? Mas o sacerdote, ele funcionava, ele era um tipo de Cristo ali, como o sacerdócio, tá? O homem original, ele tinha essa função também de interceder pelo homem, entrar na presença de Deus pelo homem. Ele é um representante, tá? Era um mediador entre o homem e Deus. Bom, as verdadeiras características do sacerdote consistiam em: o sacerdote é tomado dentre os homens para ser o seu representante, é constituído por Deus, age no interesse dos homens nas coisas que se referem a Deus, né? Nas coisas religiosas. A sua obra especial consiste em oferecer dádivas e sacrifícios pelos pecados, e o sacerdote também fazia intercessão pelo povo e abençoava em nome de Deus. É interessante notar que o sacerdote só entrava no santuário para fazer intercessão pelos pecadores, né, depois dos sacrifícios feitos em favor deles mesmos. Então eles tinham que fazer o sacrifício em favor deles mesmos, e só depois eles entravam para fazer. Por quê? Porque eles eram imperfeitos, então precisava fazer isso duas vezes, fazia por eles e depois pelo povo, né? E só nessas condições Deus lhes poderia ser propício. Olha a palavra propício aí, ó. Vocês lembram da palavra propiciação, que eu comecei a explicar para vocês outro dia? Propiciação é fazer com que a divindade nos seja propício. É fazer alguma coisa para que Deus nos seja propício. É o que eles faziam no passado, tá? Então eles ofereciam o carneiro, o bode, o animal ali, para agradar a divindade, para a divindade ser propício a eles. Então propiciação é usada só nesse sentido aí, tá? Então eles faziam algo para agradar o Deus, algo para agradar a divindade. Eu estou falando de divindade porque os outros povos antes deles já faziam essa propiciação, oferecia o que eles tinham de melhor, oferecia até pessoas, né? Oferecia moças virgens, né? Para tentar agradar a divindade, né? Porque eles achavam que uma coisa que é importante para eles também ia ser importante para o Deus deles, e oferecia aquilo como algo, tá? Então o sacerdote é mediador entre Deus e os homens. Aí o homem perdeu esse sacerdócio, perdeu o profético, né? Perdeu toda na queda, tá? E na reforma luterana, né? Martinho Lutero, aqui no ano 1500 mais ou menos, né? Na época o Brasil foi descoberto, um pouquinho antes, tá? O que aconteceu foi que uma das coisas que pregava a reforma era o sacerdócio universal do homem. Então o homem, após a morte de Jesus, Jesus tornou-se o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote. Sumo sacerdote por quê? Quem é o sacerdote? Cada um de nós, porque todos nós passamos a ter acesso ao Santo dos Santos. Ou seja, todos nós passamos a ter acesso a Deus, não precisamos do mediador para mediar entre nós e Deus. Cada um de nós é um sacerdote, tá? E cada um de nós intercede por si mesmo, pelos outros. Então, nosso ofício sacerdotal agora passou a ser dessa forma, tá? Então, nós não precisamos de um mediador. Então, o pastor não é um sacerdote. Você já viu as pessoas chamar o pastor de sacerdote? Já viu, não? Alguém chamar o outro de sacerdote? Já viu, né? Pois é, mas não é um sacerdote. Ele é um sacerdote. O pastor não é um sacerdote, tá? Ele não é um representante do povo. Quando a pessoa entra na presença de Deus, ele entra por ele mesmo, pelas outras pessoas. Ele tem acesso. Eu não preciso falar com o pastor para o pastor interceder por mim. Algumas igrejas retêm isso como se fosse o sistema sacerdotal, mas a igreja o pastor tem que ensinar que as pessoas são sacerdotes do Deus Altíssimo, tá? Nesse sentido que eu estou falando aqui, tá? Porque o sacerdote é aquele que entra na presença de Deus e intercede pelo povo, tá? O profeta é aquele que revela as coisas de Deus, é outra coisa, tá? Às vezes são confundidas essas duas coisas aí, tá?
Passei aqui para o ofício real em Jesus, tô quase terminando, tá? Nosso tempo já vai passando de 1 hora, né? O ofício real em Jesus, né? O de rei, tá? Então, profeta, sacerdote e rei. Jesus era profeta, sacerdote e rei, tá? Depois da sua morte, ele congrega todas essas coisas ainda, mas deu a nós a possibilidade de ser nós mesmos, entrar na presença dele, tá? Todo rei precisa de um reino, né? No caso de Cristo, dele é o reino dos céus, ou o reino de Deus, tá? O próprio Jesus diz que todo poder foi dado a ele no céu e na terra, tá? E a entrada para esse reino só é possível mediante a regeneração, ou seja, ser gerado de novo, né? Para entrar, fazer parte do reino celestial. Uma característica desse reino é que não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Os súditos, né, as pessoas que são desse reino, são descritos como humildes de espírito, mansos, misericordiosos, pacificadores, limpos de coração e como os que têm fome e sede de justiça, né, Laodiceia? Não é assim? Que é os... né, Noemi? É assim, os súditos do reino de Deus é desse jeito aí, limpo de coração, pacificador, misericordioso, misericórdia, né? Eu vou ter que trabalhar muito ainda para chegar lá. Manso, né? Tem uns que não é manso, mas de jeito nenhum, né? Mas esse é o objetivo, tá? O objetivo do reino é juntar pessoas que têm essas características aí. Trata-se de um reino eterno, tá? E perante o rei Jesus, todo joelho se dobrará, quer em lealdade voluntária ou sob julgamento final, né? De uma forma ou de outra, todo joelho se dobrará diante daquele que vive e reina para sempre. Para terminar, no finalzinho da página 113, Cristo exerce o ofício de rei, chamando do mundo um povo para si, para o reino dele, né? Então, o arrebatamento vai iniciar a formação desse reino lá, tá? Dando-lhe oficiais, leis, disciplina, ofícios, leis, disciplinas, né? Para visivelmente o governar, tá? Concedendo a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a sua obediência e corrigindo as suas desobediências, os seus pecados, preservando-os, sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos. Jesus também restringe e subjuga todos os seus inimigos e poderosamente ordena todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, e também toma vingança contra os que não conhecem a Deus e nem obedecem ao Evangelho. Então aí está o reino de Jesus bem descrito. Então, eu gostei desse parágrafo aí, tá? A forma que ele coloca. Tudo isso aí, né, Jesus faz pelo seu reino. Ele está preparando um reino, está selecionando os súditos do seu reino para a glória dele, para fazer exatamente isso, né? Ele vai estabelecer o reino aqui. Primeiro a gente vai